Oi, pessoal. Então essa é a segunda parte da sexta aula, né, do nosso pior curso de algoritmos e programação do universo e a gente vai ver então o que está faltando das estruturas de repetição. A gente viu for na aula anterior, né? Exploramos alguns exercícios, falei de algumas técnicas para vocês, né, contador, acumulador, e agora a gente vai falar do while e do while, né? While e do while, que são as outras duas estruturas de repetição que a gente utiliza, que existem na linguagem C. O for while e do while, assim como o if, eles existem de uma forma ou de outra, às vezes idêntico, às vezes um pouquinho diferente, na maioria das linguagens de programação. Tá? Então, aqui a gente usa a linguagem C para instanciar a ideia dos algoritmos, né, de construir os algoritmos, mas a ideia é que esse curso você consiga também aplicar o que você está aprendendo aqui em qualquer outra linguagem, tá bom? A sintaxe da linguagem ela é relativamente fácil de aprender, né? O que é importante, vocês têm que pôr na cabeça, isso eu esqueci de falar também nas outras aulas, o importante é o algoritmo, né? A forma que você vai materializar o algoritmo, que é usando a linguagem de programação, é uma ferramenta, é uma simples ferramenta, tá? Eu estou utilizando a linguagem C, o pessoal mais moderno aí fica de cabelo em pé, né? Ah, linguagem C, uma linguagem morta que tá. Pura besteira, tá? Quem fala esse tipo de coisa não sabe o que tá falando, tá bom? Não que eu seja o dono da razão, mas também a gente só ouve a maioria das bobagens, a maioria das coisas que a gente ouve, agora, hoje em dia tá na moda, né? Os influencers de código, né? Tem os influencers da hora, né? Tipo o Mano Davin, que eu acho que legal, caramba, acho super engraçado. Mas tem os influencers que são, eu sempre falo, aquele papo açucarado, né? Aquela papo furado, aquele papo de coach, que é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, blá 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 blá. Não vou criticar muito não, porque eu não quero fazer nenhum ataque pessoal, porque não conheço ninguém pessoalmente também, né? E às vezes as pessoas são muito sensíveis, né? Elas ficam muito chateadas, né, quando elas recebem críticas. Então, mas você pode criticar aí, tá? Se eu não gostar, eu te xingo, não tem problema não, e vida que segue, tá bom? Eu não tenho problema com isso não, tá? Não tem essa vaidade não. Tudo bem? Então, vamos lá. E se eu falar alguma besteira também, pode me corrigir no comentário, tá? Não tem problema não, tá? Estamos aqui para aprender, né? Quem acha que sabe tudo, na verdade, é o pior do ignorante, né? Tô olhando se eu tô gravando, tô falando aqui, falando, vai que eu não pus para gravar, não, tô gravando sim. Eu tô me afastando um pouco da mesa enquanto eu vou falando, eu vou ficando meio exaltado, eu vou me empurrando aqui. Então o meu chroma key fake aqui, ele acaba às vezes falhando, mas então, vocês não precisam ficar olhando pro meu rosto também, né? Basta entender o que eu tô falando que tá ótimo, né? Enfim, let's go, vamos lá, né? While e do while. Enquanto no for a gente tinha a seção de inicialização, de teste, do passo e o bloco de código, no while a gente só tem o teste, e no do while também, tá? Então, vou mostrar os dois aqui para vocês. Como que é a sintaxe do while? O while é o while, o teste, abre chaves e o código que vai vir aqui dentro. O do while é do, abre chaves, o código, fecha chaves, while, teste. E aqui tem que tomar cuidado, ponto e vírgula, tá bom? Lá no for, esqueci de comentar isso, cuidado, as seções são separadas por ponto e vírgula e as três são opcionais, tá? Você pode simular um while de loop infinito, inclusive com um for. Mas, enfim, esquece essa história de simular um com o outro. Usa o for para quando você sabe a quantidade de repetições que vai acontecer, o while do while quando você não tem esse controle, tá bom? Inclusive, isso eu estou falando aqui no livro, tá bom? Aqui, ó, a diquinha aqui, tá bom? Sempre utilize estrutura de repetição apropriada e vejam as dicas aqui. Mas com a prática você memoriza isso e depois fica totalmente natural você saber qual que você vai aplicar em determinado momento, tá? Vamos lá, vamos fazer os diagramas aqui de novo. Então, o while, eu tenho o 1 antes do while, o 2 vai ser o teste, o 3 é o bloco e o 4 é o que está depois. E no do, 1 é o que está antes, 2 é o bloco, 3 é o teste e 4 é o que está depois. Representando aqui no while a execução, o diagrama, é fácil de entender. Agora que você já entendeu o for, eu acredito que bater no olho que você já entende o que está acontecendo. Vem executando, chegou, rodou o teste. Se o teste deu verdadeiro, o que vai acontecer? Se o teste deu verdadeiro, eu vou
para o bloco. Terminou de executar o bloco de código que está associado a esse while, eu volto para testar. Vejam o laço aqui. Enquanto lá no for eu tinha mais um balãozinho, né, mais um estado, que seria onde eu estava rodando o passo, que eu falei que seria a última instrução do corpo do for, você pode interpretar como a última instrução do corpo do for, que executa sempre. Aqui no while não tem aquela instrução do passo, aquela parte do passo, você tem que controlar isso aqui dentro. Mas o teu passo aqui não é um número, é normalmente dependendo de alguma condição. Por exemplo, você escreve um programa que vai ficar pedindo para o usuário entrar com 2 números e pedir um operador e fazer uma conta e depois ele pergunta, você quer continuar? Sim. Então ele pede de novo os 2 números, o operador faz a continha. Quer continuar? Sim. Faz de novo. Quer continuar? Sim. Faz de... Você não sabe quanto que o usuário vai fazer aquilo. Se ele vai rodar 1000 vezes, se ele vai rodar uma vez só. Entenderam qual é que é a ideia? Enquanto no for, a quantidade de vezes que o for... Nossa, levei um susto aqui com a minha gata. O coração vem na boca. Tudo bem? Essa que é a ideia essencial. Voltando então. Deu verdadeiro, roda o bloco, volta para o teste. Deu verdadeiro, roda o bloco, volta, blá, 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 até que uma hora, eventualmente, só que na maioria das vezes, vai dar um falso. E aí, dando falso, você continua a execução. Tudo bem? Dá para brecar o while, fazer ele parar? Brecar não, fazer ele parar de fato? Dá. É usando o break, assim como lá no for, tá bom? A gente pode usar o break e pode usar o continue aqui também. O break, ele vem para cá, e o continue, ele vem para cá. Continue, você pula para a próxima iteração. Se for lá no for, roda o passo de novo. E aqui no while, você pula para a próxima, lógico, pula para a próxima iteração. E o break, você quebra, você faz a execução do loop parar, tá bom? São os diagramas que estão aqui, ó, tá? Esse é o do while. E agora, o do while, eu falo, esse é o do while, parece que estou falando do while, né? Quando eu for falar do while, esse é do while, né? Então, o diagrama do while é esse aqui. Põe verdinho aqui de novo, né? Para seguir os balõezinhos. 2. Vejam agora a diferença, a principal diferença. Enquanto no while eu rodo o teste para executar esse cara aqui a primeira vez, e depois as que vão vir, né, as seguintes, no do while eu rodo a primeira vez o bloco para depois testar. Então o 2 aqui não é o meu teste, nesse aqui o 2 é o bloco de código. Depois que o bloco de código termina de executar, é que eu rodo o teste. E esse teste, se ele der verdadeiro, ele volta para rodar o bloco. E se der falso, ele sai do while. Tudo bem? E aqui a ideia do continue e do break é a mesma, né? O break, ele sai do bloco, break, e o continue, ele vai, opa, e o continue, ele volta para o teste para testar de novo. Continue, tá bom? Diagramas estão aqui, ó. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então tá, vamos ver, acho que a forma mais fácil de enxergar agora o uso do while é usando nos exercícios, tá? Aqui eu vou fazer um exercício só, porque o restante é a utilização dessa ideia, tá bom? Então vejam só. Escreva um programa que solicite a idade de várias pessoas. Depois eu mostro a diferença do while e do while, tá? Escreva um programa que solicite a idade de várias pessoas e imprima o total de pessoas com menos de 21 anos e o total de pessoas com mais de 50. O programa deve terminar e exibir os resultados quando a idade fornecida for negativa. Então vejam, forneci 10, forneci 55. Pessoas com menos de 21 anos, 10 é uma pessoa com menos de 21 anos, então contou uma, e 50 e 55 é uma pessoa com mais de 55. Então tem uma de menos de 21 e uma com mais de 50, então contou. O menos 1 não entra na conta. Esse menos 1 é só para fazer o while parar, tá bom? Só para fazer esse laço parar. Então perceba, a gente não sabe quantas vezes que o usuário vai ficar digitando. Então vamos fazer esse aqui completo.
eu esqueci de ver o número, é o 3.24, 3.ex, 3.24.c. Relembrando esses nomes dos arquivos, eu estou seguindo o padrão que o livro pede para você poder corrigir no JUD. Se você não estiver preocupado com a correção, se estiver fazendo do jeito que você acha melhor e você está satisfeito com o que você está obtendo na formatação que você obteve, você não precisa testar, tá bom? Aqui é mais para você, é o que eu uso com os meus alunos, né? Para eu poder cobrar a atividade deles. Up. Vamos lá? Vejam só, eu vou ter que contar pessoas com menos de 21 e pessoas com mais de 50. Menor 21 é um contador, outro contador, certo? Eu vou ter que ter uma variável para ficar pegando essa idade, é isso? Agora vem a questão. Eu sei que ele vai executar dependendo da quantidade de pessoas que eu for digitando até eu digitar o menos 1. Então eu sei que é mais apropriado usar um while ou um do while. Agora vamos escolher se a gente vai usar o while e o do while. Nesse caso aqui, fica mais natural a gente usar um do while, tá? Eu não uso muito do while na minha vida de verdade. Não na minha vida de verdade, mas na minha vida profissional, vamos dizer assim, eu preciso implementar alguma coisa, é raro eu usar o do while, mas nesse caso aqui, o que eu estou querendo dizer, eu usaria o while mesmo, ao invés de usar o do while, tá? Mas nesse caso aqui, fica mais bonito usando o do while. Vamos pensar por quê. Olha só. Para eu usar o while aqui, eu teria... Porque qual que é a condição para eu ficar repetindo? A condição para eu ficar repetindo é enquanto que a última idade que foi fornecida foi um valor que não é negativo. Um valor não negativo, certo? 0, 1, para cima, né? Negativo, o programa tem que terminar. Então, eu vou fazer com o while primeiro, depois a gente para pensar nisso. Então, olha só. Se eu posso fazer com o while, enquanto a minha idade for maior ou igual a 0, eu vou fazer um processo. Eu leio a idade da pessoa. Ah, outra coisa. Eu tenho que ficar sabendo qual pessoa que eu estou lendo. 1, 2, 3. Então, vou chamar mais uma variável aqui. Pessoa atual. Eu vou inicializar a pessoa atual com 1, porque é o que vai primeiro que vai aparecer. Para a próxima pessoa, é a pessoa 2, para a próxima é a pessoa 3, a próxima é a pessoa 4 e assim por diante, né? Então, idade da pessoa, porcento de... Ah, ele quer que completa com 0, né? Então, porcento é 0,2. Vocês já devem... Lá no exercício, o penúltimo exercício de for ensina essa formatação aqui, tá? O que quer dizer isso aqui? Eu quero formatar um inteiro usando 2 dígitos no mínimo. Se o meu inteiro tem menos que 2 dígitos, ele tem um dígito só, eu vou completar a esquerda dele com 0. Então, se eu for imprimir 1, vai imprimir 0,1. Se eu for imprimir 5, vai imprimir 0,5. Se eu imprimir 26, vai imprimir 26, sem o 0 à esquerda. Se eu for imprimir 130, é 130. Então, se o meu inteiro tem menos de 2 dígitos, eu quero imprimir com 2 dígitos, se tiver menos de 2 dígitos, e completando com 0 à esquerda. Se eu não puser o 0, ele completa com espaço. Tá bom? Depois vocês testem, façam algumas modificações para vocês verem o que implica a alteração. Então, a pessoa atual. Então, vou mostrar a pessoa atual 1, 2, 3, 4, assim por diante. Pessoa atual. Vou pôr inclusive um mais já aqui, tá? Então, vou pegar o valor da pessoa atual, vou pôr no printf e já vou incrementar. Vou fazer o scanf. Tem gente que fala scanf, tá? A gente fala print. Não gosto, eu falo printf, scanf. Mas é gosto do freguês também, né? O que eu vou ler aqui? É a idade. Muito bem. Lembra que a idade negativa ela não pode contar? Então, só me interessa coisas que são maiores ou igual a 0. Se a minha idade é maior ou igual a 0, quer dizer que eu vou contar. Se
a idade for menor que 21, eu incremento a variável menor que 21. Caso contrário, se a idade for maior que 50, eu incremento o maior 50. Vamos entender aqui, ó. Se a minha idade é não negativa, não vou falar positiva porque zero não tem sinal, né? Apesar que zero no computador tem sinal, tá? Tem zero positivo e negativo, inclusive. Mas sem pensar nesse detalhe, vamos pensar aqui no zero como zero normal da matemática, né? O zero da matemática, zero não tem sinal. Então eu quero os não negativos, né? Eu quero o zero e os positivos. Então vamos lá. Idade mais igual, maior, mais não, desculpa. Se a idade é maior ou igual a zero, ou seja, a idade válida, eu verifico se ela é menor que 21. Se ela for menor que 21, eu incremento o contador menor que 21. Caso contrário, se ela for maior, não pode ser só else aqui, porque senão ele vai pegar qualquer coisa de 21 para cima, né? Esse intervalo fechado em 21 e fechado em 50 não me interessa. Eu não vou contar isso. Então aqui é mais, faltou mais. Tudo bem? Muito bem. Então imagina, digitei idade 10. Imagina que isso aqui entraria. 10. 10 é maior ou igual a zero? É. 10 é menor que 21? É. Incremento o contador 21. 10, que é a idade que eu acabei de digitar, é maior que zero? É. Então, ou seja, a minha última idade que foi digitada, ela é válida? É. Então eu continuo. Agora, se eu fornecesse um valor negativo, menos 1, que é o exemplo que está lá no livro, forneci menos 1. Menos 1 é maior ou igual a zero? Não. Pula todo esse if aqui. Volta. Menos 1 maior ou igual a zero? Não. Terminou o while e aí eu vou mostrar os contadores, né? Que é o que está pedindo. O que eu tenho entre aspas? Na verdade, eu tenho aqui um problema que é que eu vou precisar forçar com que esse while entre na primeira iteração, que ele faça a primeira iteração. Eu tenho que forçar que isso aconteça, concorda? Porque a variável que ele depende para rodar é a idade. Então a idade tem que estar num estado onde eu permita que o while execute a primeira vez. Bem, se eu tenho que forçar a execução do while pelo menos uma vez, então parece que usar o do while seria uma coisa mais apropriada. Concordo? Então essa que é a diferença que eu falei para vocês. Eu prefiro escrever assim, mas é normal você ver usar o uso do while, tá bom? Aqui, para usar o do while, vamos só terminar a rodar do jeito que tá, depois a gente adapta para o do while, tá bom? O while do while anda de mão dada, tá? O que é absurdo é você tentar simular for no while ou no do while, ou o contrário, do while e while fazendo for. Fica esquisito, tá? Fica esquisito, fica estranho. E confunde. Não caiam nessa não, tá? Aí se o professor mandou, você faz porque mandou, né? Mas eu acho absurdo. E agora eu vou imprimir os contadores. 20F. E não é só um professor que faz isso não, tá? Um monte de professor faz esse tipo de coisa. Eu enxergo mais como preguiça de elaborar exercício e forçar a fazer bastante coisa do que de fato treinar você em alguma coisa. É de novo, né? Às vezes a pessoa aprendeu assim e acha que é melhor, né? Às vezes é esse o motivo. Maiores que, né? Com mais. Total de pessoas menores de 21 anos, total de pessoas com mais de 50 anos. Aí é que o contador é o maior que 50. A variável que está atuando como contador, né? Salvei. Rodou. Ó, minha saída aqui, já vou pôr um 2 pontos e um espacinho. Para ficar igual ficou aqui, tá? Ó, porque já ficou grudado aqui. Mas vamos testar mesmo assim. 10, 55, menos 1. Total de pessoas menores de 21, 1. Total de pessoas com mais de 50, 1. Se eu não fizesse esse teste aqui, ó. Vou rodar de novo. O que vai acontecer? Era 10 e 55, né? E menos 1. Ele vai contar mais 1 no menor que 21, porque menos 1 é menor que 21. E a contagem está errada, estão vendo aqui? Porque o negativo não é para ser aceito. Por quê? Porque é enunciado o problema e também não faz sentido você ter uma pessoa que tem idade negativa, né? A não ser que você seja um Walter Mercado aí, né? Uma mãe de Ná,
que já é falecida, já coitada. Que você preveja que daqui a um ano exatamente vai nascer uma criança, né? Você pode falar que a idade dela é negativa, mas isso é absurdo, né? Isso é crendice, né? Tudo bem? Beleza? Tá. Vamos adaptar, vamos testar a outra entrada, né? 9, 15, 57, 20, 23, 19, 19, 43, 66 e menos 10. Se eu não errei nenhuma digitação. Menores que 21, 6. Opa! Menores que 21, 6. Ou eu digitei errado ou o programa está errado. E total de pessoas com mais de 50, 2. Mais de 50 funcionou. Menor que 21, não. Será que eu digitei alguma coisa errada? 9, 15, 57. Ah, digitei, ó. O 2 aqui era um 23. E eu devo ter errado mais algum aqui, ó. 9, 15, 57, 20. 2, eu digitei 2 ao invés de 23. 19, 43, 66 menos 10. Ah, eu não salvei, né, gente? Eu rodei de novo com o if comentado, tá? Vou salvar, vou rodar. Por isso que contou o menos 10 e contou esse cara aqui que eu digitei errado, que era 23, né? Vamos compilar ele de novo. Opa. Compilou. Rodou. Então vamos lá. Vou aumentar aqui que eu tenho aqui na tela, ó. Eu não vou errar agora, né? 9, 15, eita. 57, 20, 23, 19, 43, 19, 43, 66, menos 10. Agora sim, ó. Total de pessoas menores que 21, 4. Total de pessoas com mais de 50, 2. Tudo bem? Só tá faltando a gente adaptar aqui agora para usar o do while, né? O que a gente ganha implementando com o do while aqui? A gente não precisa inicializar a variável idade. O código vai ser praticamente a mesma coisa. Isso aqui vai lá para baixo. E tem um ponto e vírgula aqui. Pronto. Certo? Olha lá. Faça. Lê a idade. Se a idade for idade válida, faz a contagem. Enquanto a idade é maior que zero. A idade que eu acabei de digitar é maior ou igual a zero. Volta e roda de novo. Volta e roda de novo. Volta e roda de novo. E assim por diante. Tudo bem? Entenderam a ideia? Não é difícil. Agora tem que praticar. Próximos exercícios, né? Agora eu vou dar uma visão geral aqui para vocês, igual eu fiz na aula passada, igual eu fiz na aula de forma. Calcular somatório, média e quantidade. Você vai ficar digitando valores. Enquanto os valores não forem negativos, você vai somando esses valores numa variável. Digitou um negativo, você tem que mostrar a média desses valores e a quantidade de valores que foram digitados. Você precisa dessa quantidade para calcular a média, né? Porque se você digitar 30 números, somar os 30, você vai ter que dividir por 30 para gerar a média aritmética dos 30. Tá? E tem alguns casos específicos aqui para vocês pensarem. 26. Para identificar quem que é o menor valor dos digitados e quem que é o maior valor entre os digitados. Tá bom? Toma cuidado, quando for menos 5 é para mostrar zero, quando for um número só é para mostrar ele tanto menor quanto maior e assim por diante. 27 é de novo essa brincadeira de pegar o maior, de calcular a média. Tá? 28. Esse aqui é para você simular um caixa eletrônico. Bem simplesinho, tá? Então você entra com o saldo inicial, mostra um menu para o usuário e pergunta se ele quer depositar, sacar ou se ele quer terminar. Se ele quiser depositar, é 1, você digita o valor que vai depositar. Então 500, se ele tem um saldo inicial de 3.000, se ele depositou 500, o saldo dele passa a ser 3.500. Então essa brincadeira, depositou, vai somar no saldo, sacou, vai tirar do saldo. Tudo bem? E no final, na hora que você terminar, ele vai dizer qual que é o saldo final. E se a conta é preferencial, ou seja, se ela tem saldo, se é uma conta que é devedora, se ela tiver saldo negativo, ou se é uma conta que está zerada, que ele chama de sem saldo. Ele não, né? Eu que elaborei o exercício. Tudo bem? Toma cuidado na hora de mostrar o saldo negativo, que é para mostrar menos R cifrão. Esse símbolo chama cifrão, tá, gente? Tem gente que chama de dólar, não é dólar, não, é cifrão, tá bom? Cifrão o nome desse símbolo aqui, ó. E é uma barrinha só, tá? Não são dois cortes, é um só. Enfim,
O negativo é antes. Se você mandar mostrar R cifrão e o número em ponto flutuante, se ele for negativo, o menos vai aparecer aqui, ó. Você tem que pensar em uma alternativa para não fazer isso. Não precisa mexer na formatação, tá? Você tem que pensar o que você tem que fazer com essa variável, onde você tem que mostrar esse menos. É para quebrar um pouquinho a cabeça, é proposital. E o próximo, aqui esse exercício é um exercício que eu vou elaborar ele de novo, vou reelaborar ele, já mexi ele umas 2 ou 3 vezes, que ele gera muita confusão em quem está fazendo, porque ele mistura entrada com saída na hora que você vai corrigir no juiz. Mas a ideia é, fornece dois números, certo? Fornece os dois números, mostra a divisão. Então, estão vendo que aqui não é para você trocar a cor do texto no teu programa em C, desencana, é só para mostrar que para essa entrada aqui em laranja, a saída é isso. Então, na execução do programa, vai mostrar. Você vai digitar 10, 5, vai dar Enter, vai mostrar 10 por 5 igual a 2 e vai perguntar: você deseja realizar outro cálculo? Sim ou não? Sim. Faz de novo, mostra o resultado. Você deseja fazer? Sim. Faz de novo. Só que aqui, se o denominador for zero, porque são divisões, é para mostrar não existe divisão inteira por zero e pedir para o usuário fornecer o valor do denominador de novo. Então, além de você ter o while ou do while que vai ficar pedindo dois números e perguntando se é para fazer de novo ou não, você vai ter que ter um outro do while dentro desse para ficar verificando se o denominador, que seria o N2, é zero, porque se for zero, você tem que pedir para o usuário digitar ele de novo. Enquanto o usuário não digitar um denominador válido, que seria um valor positivo ou negativo, ele continua pedindo. Tá bom? Então é isso. E agora vem os exercícios criativos. A gente volta para os exercícios criativos usando as estruturas de repetição. Agora a gente tem coisas mais interessantes para fazer. Primeiro exercício: desenhar linhas. Certo? A distância entre essas linhas é de 20 pixels. Uma linha, 20 pixels para baixo, mais outra linha, 20 pixels para baixo, mais outra linha, 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 assim por diante. Tá bom? Como o tamanho da tela é fixo, é 400 por 400 que está pedindo aqui, você sabe que a largura dela, que o x inicial é 0 e o x final é 400. Depois a gente vai ver como que pega o tamanho da tela, dá para fazer isso, tá? O próximo é parecido, só que ao invés de fazer linhas, você vai fazer colunas. Só. Adapta o anterior, faz de novo, né? Adapta o anterior para fazer esse aqui. O próximo é para fazer uma grade, fazer esse reticulado aqui, ó, essa estrutura reticulada em retângulo, em quadrados, né? Ou seja, linhas e colunas. O próximo é um padrão em xadrez. Aqui tem que parar um pouquinho para pensar. Quadradinho preenchido, quadradinho branco. Quadradinho preenchido, quadradinho branco. Quadradinho preenchido, quadradinho branco. Só que na segunda linha você começa com quadradinho branco. Quadradinho branco, quadradinho preenchido. Quadradinho branco, quadradinho preenchido. Pensa aí como fazer isso. Próximo, desenhar círculos. Todos concêntricos, né? Eles têm o mesmo centro. Então, um círculo, depois o outro, 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 até completar a janela. Você não vai fazer um por um, faz usando for e vai mudando o raio. Tá claro isso? Aqui agora, desenhando anéis. Você já sabe desenhar círculo preenchido. A dica, faz o círculo preenchido roxo grandão, diminui o raio, faz um em branco. Diminui, faz um em roxo, diminui, faz um em branco. Diminui, faz um em roxo, até você chegar no menor. De 20 em 20, né? É. Esse aqui é legal. Olha que padrão bonito, né? Dá até a impressão de ser 3D, né? Tem uma terceira dimensão. Parece uma projeção, né? De um modelo 3D em 2D. O que você tem que fazer isso aqui? São desenho de retas. São retas que estão sendo desenhadas. Segmentos de reta, né? Você tem uma aqui, ó. Será que eu consigo desenhar aqui? Não. Queria desenhar uma linha aqui no PDF. Acho que não. Enfim, a primeira linha, ela começa aqui em y0, x0 e ela vai até aqui, ó. Tá vendo? A segunda linha começa aqui embaixo, um pouquinho mais abaixo, tudo de 20 pixels e pega aqui. A terceira linha no 30 e aqui. A quarta linha
e assim por diante. Você vai traçando esse monte de reta, diminuindo, até que a última ela está começando aqui e está terminando aqui na ponta. Ó. Aí dá esse efeito aqui, essa ilusão de ótica, certo? Depois você tenta fazer, esse aqui você já tem, aí você tenta fazer para outro canto. Usa for, tá bom? Se eu tenho 400 pixels de altura e de largura e cada espaçamento aqui é de 20, você vai ter 20, certo? É um for que repete 20 vezes para fazer isso aqui. Depois fazer é a mesma coisa, estão vendo? Só que é só trocando cor. Tem o vermelho, tem o azul que você já fez nos outros dois exercícios. E aí você faz o laranja e o verde. Aí acabou os exercícios criativos. Tudo bem? Pessoal, então na próxima aula a gente vai ver os arrays, né? Tá? O nosso conteúdo aqui terminou de for, while do while. Como eu disse no início da aula anterior, esse é um conteúdo que gera muita confusão. Então é necessário você treinar, fazer os exercícios. E qualquer dúvida que vocês tiverem, postem no comentário que eu respondo assim que possível. Tudo bem? Então, de novo, espero aí que esteja sendo útil para vocês, que eu não tenha ofendido ninguém, mas o meu perfil é esse mesmo, eu gosto de ficar provocando. Tá? Faço umas brincadeirinhas, às vezes até um pouco de mau gosto, mas eu acho que é importante para a gente aprender a saber lidar com todo tipo de gente, né? Porque você não vai encontrar na sua vida só gente é, que vai passar a mãozinha na sua cabecinha e te chamar de bonitinho, de lindinho o tempo inteiro, né? Às vezes você vai achar uma gente igual eu que vai exigir, que vai ficar bravo, que vai ser meio sarcástico, vai ter pouca paciência em algumas situações. Tudo bem? É bom pra gente criar a casca, né? Um mundo só de gente bonzinho não dá muito certo, não. A gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Então, até mais. Tchau aí pra vocês. Falou.